Bom, então a partir de agora eu estou gravando, tá, meninos? Então nós vamos gravar a reunião, né? Então esse tema, ele foi uma sugestão, inclusive minha, para algumas alunas, né, saberem como conversar e como utilizar na profissão os derivados de origem vegetal. Então, tanto na nutrição quanto na estética, porque nós temos várias substâncias no mercado, vários produtos que são produtos que eles vêm de plantas. E todo mundo fala fitoterapia, né? Todo mundo fala, vou usar um fitoterápico. Então, é com esse sentido que nós fizemos essa aula, para nós determinarmos, né? Então, aquilo que nós vamos, os termos que nós vamos utilizar, ok? Então, por exemplo, eu pergunto para vocês, eu quero usar uma planta. Ok, então nós temos aqui uma nutricionista, então ela vai prescrever, nós também. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre termos, ok? É bem sobre esses termos, né? Só que antes de eu começar, eu queria deixar algumas coisas para vocês, porque o próprio SUS, né, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele tem uma série de terapias complementares que elas são aceitas no SUS e que os nutricionistas, os farmacêuticos, os biomédicos, os biólogos, fisioterapeutas ou os próprios terapeutas podem se credenciar, né, nessas práticas integrativas e complementares. E a fitoterapia, ela é uma destas. Então, eu vou tratar desses três, de alguns tópicos primeiro, para vocês poderem entender os tipos de medicina que nós temos, né? Então, primeiro nós temos a alopatia. O que é a alopatia? A alopatia é o método de tratamento que nós estamos mais acostumados. É aquele método que ele faz um diagnóstico de alguma patologia, alguma disfunção, e que ele identifica alguns sinais e sintomas e que ele usa medicamentos para combater estes sintomas, ou para diminuir ou para neutralizar esses sintomas, ok? Temos também um outro tipo de medicina, que é a homeopatia, né? A homeopatia, ela é baseada bem diferente o método de tratamento. A homeopatia, ela se baseia na lei dos semelhantes. O que seria essa lei dos semelhantes? Quando você tem uma doença, né? O corpo doente, ele tem uma série de sinais e sintomas. Estes sinais e sintomas, eles podem ser tratados com uma substância que provocaria os mesmos sinais e sintomas numa pessoa sadia. Então, eu tenho uma pessoa sadia, se eu desse substância para essa pessoa, ela teria os sintomas que eu quero tratar. Só que a homeopatia, ela pode usar qualquer tipo de substância, de origem animal, uma diluição de uma substância, né? Seja ela mineral, animal ou vegetal, dilui uma parte dessa substância em 99 partes e ela faz agitações, que nós chamamos de sucções. São 100 sucções, 100. Aí você produziu uma diluição, um CH, uma diluição centesimal. Desta diluição, você pega uma parte e põe 99 do diluente e mais 100 sucções. Resumindo, no final, quanto mais diluído, a uma certa forma. Então, a homeopatia, ela usa estas diluições. Ela é reconhecida, tá, pela Organização Mundial de Saúde, e ela é reconhecida pelo nosso SUS também, é uma das terapias do SUS, ok? Bom, aí nós temos a terapia floral. Só voltando um pouquinho, homeopatia é medicamento, tá? Então, nós chamamos de medicamento homeopático.
ok? Então, é o farmacêutico que vai produzir. Já aqui, na terapia floral, também é uma terapia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1983. Quem fundou essa terapia foi o Dr. Bach, né? Hoje nós temos várias outras terapias, além dos florais de Bach, e ela é baseada em princípios da física que reconhecem campos eletromagnéticos ao redor do nosso corpo. Da mesma forma que a homeopatia, porque, na verdade, a homeopatia ela vai trabalhar com essas ondas magnéticas, né? E o floral também. Só que o floral, você coloca uma flor, igual aqui está nesse, e que vai transmitir a vibração da flor para essa substância. Então, floral não é medicamento, ok? Floral não é medicamento. Floral é registrado como alimento na Anvisa, tá? E ela utiliza essas essências, tanto que elas não são chamadas medicamentos, elas são chamadas essências florais. E elas tentam estimular a saúde. Aí vocês me perguntam, funciona? Funciona. Tudo funciona. Alopatia funciona, homeopatia funciona, terapia floral funciona, só que tem que ser feito um bom diagnóstico e uma boa indicação. Tudo tem que ser estudado. E nós temos muita coisa ruim no mercado. Nós temos muita gente, entre aspas, se aproveitando e vendendo, por exemplo, floral para, sei lá, para medo. Não existe isso, existem vários tipos de medo, então para cada tipo de medo existe um tipo de floral. Então tem que ser feito um diagnóstico, tem que ser uma pessoa que fez curso e que saiba prescrever também, tá? E agora nós chegamos no nosso assunto, que é a fitoterapia, tá? A fitoterapia, ela é uma terapia que usa plantas medicinais em todas as suas formas, que é o objeto do nosso estudo hoje, né? Então, nas várias formas farmacêuticas, não podendo utilizar substância ativa isolada. Esse é o grande ponto que eu não sei se vocês sabiam. Gente, fitoterapia não pode ter substância isolada. Por exemplo, eu tenho aqui um frasco de um extrato de guarapé, tá? Fitoterapia não pode ter nada isolado. Nada, 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 tá ok? Então, é mesmo que seja de origem vegetal. Tem que ser extratos integrais ou plantas integrais. Se você colocou alguma coisa isolada, é alopatia, tá? Assim, vai ser farmacoterapia, né? Então, gente, a fitoterapia ela pode ser usada para terapêutica, para tratamento, para prevenção, para diagnóstico, como auxiliar de tratamentos, né? Então, nesse contexto, presta atenção, nesse contexto, a fitoterapia é considerada uma alopatia, entenderam? Porque nós geralmente utilizamos plantas para combater determinados substâncias químicas. Nós temos substâncias químicas, tudo bem? Então, isso é fitoterapia. E a fitoterapia é uma prática milenar, tão antiga quanto a humanidade, né? Então, nós temos até os animais sabem utilizar fitoterapia. É muito interessante isso. Se eu tiver a oportunidade algum dia de fazer alguma aula sobre isso, eu gostaria de fazer, sobre o uso que os animais fazem das plantas medicinais, né? Tem um pássaro lá na Argentina que os filhotinhos desse passarinho, eles sempre têm uma infecção nos olhos, eles ficam com o olho pregado e cheio de infecção mesmo, né, de pus. A mãe pássaro vai numa planta, pega o frutinho dessa planta, bica muito antiga e presente em todas as culturas tradicionais do mundo. Todas, tá? São presentes. Óbvio que a fitoterapia tem uma história interessantíssima. Nós temos vários
papiros, né? O papiro mais antigo é o papiro de Ers, né? Datado de 1550 a.C. Nós temos tabuinhas de 3000 a.C., né? Tábuas de argila também com receitas fitoterápicas. Então, nós temos uma história muito rica da fitoterapia, ok? Então, mas hoje o foco nosso é nas definições. Então, você já sabe, mas não custa lembrar. Então, o que é que não custa lembrar? A fitoterapia não usa compostos isolados. Ai, professora, vamos supor a Carla Irê, que falou para mim que vai trabalhar com prescrição, né? Ah, professora, eu quero prescrever um princípio ativo isolado, por exemplo, mas não é fitoterapia. Isolado não pode ser considerado fitoterapia. Se ela prescrever o chá, se ela prescrever o extrato de chá preto, isso é fitoterapia. Tudo bem? Poder prescrever é uma coisa, e ser considerado fitoterapia ou alopatia é outra coisa, tá? E para isso, então, o nosso foco hoje. O que a fitoterapia utiliza? Né? O que ela utiliza? Um monte de coisa. Então, ela utiliza chás. Esses chás podem ser feitos como infusão, como decocção. Tem uma maceração aqui, mas isso aqui é outra coisa, depois eu explico sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tudo bem? Eu vou parar só um pouquinho de compartilhar, porque alguém fez um risco no meu slide aqui, e esse risco ele vai ficar, ó, em todos os slides, tá vendo? E eu sei que a hora que eu sair, parar de compartilhar, o risco sai. Eu vou parar de compartilhar e vou voltar de novo, tá bom? Só para esse risco sair. Que às vezes vocês mexem, né, na alguma canetinha aí, e aí risca, e aí a gente tem essa estratégia para tirar o risco. Então, vamos lá os conceitos, tudo bem? Podemos ir? Vamos lá começar nesses conceitos? Então, vamos lá. Então, o que você pode prescrever? Aí você vai olhar a legislação, você não sabe nem o que é aquilo, então por isso que a gente vai ver. Na estética, você pode usar tudo na estética, tudo, tá? Então, a estética você pode usar todos eles, a nutrição não. A nutrição é mais restrita, tá? Não pode usar tudo, não. A estética já pode usar tudo. Então, o que eu quero que vocês saibam hoje? O que é droga? O que é fármaco? Medicamento? Planta medicinal? Droga vegetal? Fitomedicamento? Medicamento fitoterápico? Derivado. Vamos lá ver isso aqui. Então, primeira coisa lá do começo da graduação, né? Então, primeira aula de farmacologia que vocês tiveram. O que é droga? Gente, droga é qualquer substância química, qualquer, que entrando no organismo vivo vai produzir um efeito. Tudo bem? Isso é droga, tá? Isso é droga. Fármaco. Fármaco já é uma substância definida. Então, fármaco é uma substância isolada, gente, é uma substância definida, uma substância isolada, ok? Fármaco. E ela vai ter uma propriedade qualquer, pode produzir qualquer efeito, tá? Maléfico, não interessa, qualquer efeito, a droga, tá ok? O fármaco não, o fármaco ele tem que ser para tratar, diagnosticar ou prevenir uma doença, tá ok? Isso é um fármaco. E deixa eu só fazer uma diferença aqui que para o pessoal da nutrição é muito importante. O fármaco, gente, ele tem que ser uma substância definida, isolada. Então, se você isola uma substância da sua matriz, ela é um fármaco. Por exemplo, se você vai me prescrever, por exemplo, a professora Caroline prescreveu para mim suco de acerola, que é riquíssimo em vitamina C, para prevenção da gripe.
Vocês entenderam? Então, ele passa a ser fármaco, tá? Porque eu isolei, ok? Então, eu não posso dar nada isolado. Então, a vitamina C, ela pode ser nutriente, ela pode ser fármaco, ok? E um medicamento, o que é isso? Medicamento, a outra coisa, só um minuto. Todo fármaco é uma droga. Óbvio, né? Todo fármaco é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco. Ok? Então, todo fármaco é uma droga, né? Beleza. E medicamento? O medicamento é quando eu tenho um ou mais fármacos, substâncias químicas, colocadas em uma forma farmacêutica. Então, pode ser só um, ou pode ser vários, colocados em uma forma farmacêutica. A professora, o que é isso? Comprimido, cápsula, draja, solução, suspensão. Então, é a forma como você vai dar essa substância para o seu paciente, tá? Por exemplo, se você veio lá do Amazonas e trouxe para mim um Guaraná em pó. Guaraná em pó. Você trouxe lá, comprou, aquilo ali é uma droga vegetal, não é medicamento, tá? Daqui a pouco eu explico. Se você colocou aquilo dentro de uma cápsula, só para não ficar amargo, não ficar ruim, ele já é chamado medicamento. Então, se você coloca em uma forma farmacêutica, você passa a chamar de medicamento. Tudo bem? Tá? E o medicamento, ele pode ter um ou mais fármacos e pode ter substâncias que não têm uma ação farmacológica só para melhorar essa forma farmacêutica. A gente precisa ter recipiente. Se ele estiver numa forma farmacêutica, ele já é medicamento, ok? Então, ele já é considerado medicamento. Bom, e agora, já partindo para a parte da fitoterapia. O que é uma planta medicinal? Meninos, planta medicinal é qualquer vegetal, qualquer planta que contenha em qualquer uma das suas partes, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, sei lá, qualquer parte, alguma substância que possa ser usada para prevenir, tratar ou diagnosticar uma doença. Ou então, olha que interessante, muita gente não sabe disso. Às vezes, ela, igual está aqui embaixo, ó, aqui embaixo está assim, né? Várias plantas medicinais. Então, ela está o quê? Fresca, tá ok? Então, plantinha medicinal, ela vai estar fresca, tá? Agora, essa planta medicinal, olha aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo, a malva, né? Então, é uma planta medicinal. Sempre eles têm um nome botânico que nós que somos profissionais de saúde temos que aprender. Esse nome botânico, ele é composto de um gênero que nós escrevemos com letra maiúscula e uma espécie com letra minúscula, tá? Aqui é o nome de quem identificou a planta. Então, ele sempre tem que ser escrito em... gente, me dá uma erva cidreira. Eu quero um chá de erva cidreira. O que é erva cidreira para vocês? Vamos lá, o que é? Tem gente que é uma gordinha, não é? Tem aquela erva cidreira gordinha. Melissa. Melissa officinalis, né? Mas tem gente que, eu era uma dessas, que é aquele capim que corta o dedo da gente, sabe aquele capim-limão? Capim-cidreira, né? Que na minha terra, eles chamam aquilo de erva cidreira, não é aquela erva cidreira. Então, por isso que é importante, por isso que você falou Melissa, você falou certinho, ela é a erva cidreira verdadeira, né? Então, é muito importante na fitoterapia nós trabalharmos com os nomes botânicos. Então, isto é planta medicinal, fresca. Professora, para que eu tenho que saber disso? Porque se você for usar, você vai usar uma quantidade maior. Porque além dela ter o bagaço todo, né? Ela ter celulose, ela tem muita água. Tudo bem? E isto aqui não é planta medicinal.
Isso é um derivado de planta medicinal. Então, a planta medicinal é a planta, tá? E quando você vai utilizar uma quantidade maior, ok? Se você pegou essa planta, colheu essa planta, né? Colheu a planta, secou a planta, ela não chama planta medicinal mais. Ela passa a se chamar droga vegetal. Ah, professora, não enrola não. Para que eu quero saber disso? Porque se você for usar uma droga vegetal, uma planta medicinal seca, você vai usar uma quantidade menor. A dose muda. Você entendeu? Porque aqui eu já não tenho a água mais, tá? Então, aqui eu não tenho água. Você pode usar tanto a melissa fresca quanto a melissa seca, mas a quantidade não deve ser equivalente, né? Você tem que... Aí muda a quantidade de dose para você prescrever, tá bom? Então, o interessante, geralmente em fitoterapia, nós utilizamos droga vegetal. Por quê? Porque ela já está colhida. Começar a aula, eu estava conversando com a Carla Irê, que ela estava tomando um chá preto, que é feito da Camellia sinensis. O chá verde é feito da Camellia sinensis. Mas qual a diferença? A diferença é, se eu coleto a planta, a folha da Camellia sinensis, as folhas maiores, na mesma hora eu passo um vapor de álcool, 60 graus mais ou menos que você chegue, ou um vapor de água, você desnatura as enzimas que estão lá, elas não funcionam mais. Então, todos os produtos que você tinha ali no chá verde vão ficar quando ele estiver sequinho. Aí você vai e seca. No chá preto, você colhe a folhinha do chá verde e deixa ele lá. Deixa lá. As enzimas vão voltar completamente à planta. Aí você fala, professora, e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver que no chá verde, você tem todos os princípios ativos que estavam só no chá verde. No chá preto, você vai ter alguma coisa a mais, que são os produtos do metabolismo. Por exemplo, a teanina, que vai estar presente no chá preto, mas não está no chá verde. Então, se você quer que teu paciente use teanina, não adianta você utilizar a mesma droga vegetal, entendeu? Eu uso, as duas são Camellia sinensis. Não, tem um processo que é diferente de produção. Então, esta estabilização é você subir a temperatura rapidamente para desnaturar as enzimas. Algumas plantas nós fazemos isso, outras não têm necessidade, tá ok? Agora, uma coisa muito importante para vocês, muito. Droga vegetal, eu coletei e sequei, é droga vegetal. Ela pode se apresentar para você, se você colocar no microscópio, você vai ver lá celulose, lignina, as células da planta. Então, ela tem o que eu vou ousar chamar para vocês, entre aspas, de bagaço. Tá ok? Ela ainda tem isso, a droga vegetal, tá? Então, ela pode ser vendida em pó para vocês, ok? Tá, então agora nós temos o derivado da droga vegetal. O que é isso? É o que mais vocês vão trabalhar. São os produtos de extração. Eu tiro daquela planta medicinal ou da droga vegetal só os princípios ativos, ok? Eu deixo para trás o bagaço. Então, eu pego um líquido extrator, que pode ser qualquer um, e retiro os princípios ativos. Então, isso é chamado derivado fresca. Você coletou, secou, você tem a droga vegetal. Olha no microscópio aqui, as células, tá vendo? Celulose, lignina, o que eu chamo para vocês gravarem de bagaço, né? Droga vegetal. Se você fez qualquer processo de extração, presta atenção,
qualquer processo de extração, você tem um derivado de droga vegetal. Esse derivado, vamos supor que eu usei um líquido extrator, líquido. Então, eu tenho um extrato fluido ou um extrato líquido. Você tem dois pós, um é droga vegetal, o outro é extrato seco. E quanto que você vai usar de um e quanto que você vai usar de outro? Óbvio que do extrato você vai usar uma quantidade bem menor, porque ele está sem o bagaço. Tudo bem? Que é o que nós mais usamos. E aí nós temos vários tipos de extratos: extrato aquoso, alcoólico, hidroalcoólico, glicólico, que usa o propileno glicol geralmente, o glicerinado, né, que a gente usa bastante na estética, né? Na estética nós usamos bastante esses aqui. Na nutrição nós usamos mais esses aqui, ó, aquoso, alcoólico ou hidroalcoólico, ok? Então, nós temos vários tipos de extrato. Agora aqui, lembrando daquilo que nós conversamos lá no comecinho, que eu falei algumas formas de preparar tanto a planta medicinal quanto a droga vegetal. Isso tudo aqui, gente, é diferença. Toda planta que ela for parte mole da planta, parte mole. Então, é flor, folha, você vai usar o método de infusão, quando a extração for com água, tá? Quando for com água. Então, o que é a infusão? Você pega a planta, coloca numa vasilha, joga água fervendo em cima dela e tampa e deixa por alguns minutos até parar de sair fumaça. Por quê? Porque você não sabe se a planta tem desse jeito. A erva cidreira, o capim-limão, tem que ser desse jeito aqui, tá? A tarefa que eu vou deixar para vocês é: vocês vão pegar 2 xícaras iguais, vão fazer um chá do capim-limão, deixando ferver lá, colocando água fria, deixando ferver, deixando a fumaça sair, faz o chá. Vai ficar uma delícia, vai ficar com gosto de capim-limão. E o outro, vocês vão fazer desse jeito aqui, que eu falei. A mesma quantidade de capim-limão para os dois. Vocês vão ver que também vai ficar gostoso. Mas esse segundo aqui, vocês vão ver um óleo nele. Vocês vão ver que ele está oleoso. Você vai falar, meu Deus, será? Ficou aqui, né? Então, você fez dessa forma, né? Aí, aqui, ó, ficou cheio de líquido. Você passa uma colherzinha aqui, porque o princípio ativo está todo aqui, tá? Quando ele for volátil, ok? Faz isso para vocês verem que eu não estou mentindo. Você vai ver a diferença. Você vai falar, meu Deus, eu tomava errado, né? Achando que eu estava tomando. E, às vezes, muita gente não obtém o efeito da planta medicinal porque faz errado, tá? Outra forma de preparar, partes duras. Partes duras, caule, casca, o cravo, a canela, o anis estrelado, né? Então, você faz... Bem, isso tudo aqui é derivado de droga vegetal ou de planta medicinal. A infusão, você obtém um infuso, a decocção, você obtém um decocto, tá? Agora, quando o princípio ativo ele é termolábil, ele se perde com o calor, eu não posso usar calor. Então, eu tenho que colocar em algum líquido extrator a frio. E aí, você deixa essa planta a frio um tempo e mexe. São aquelas garrafadas, sabe, meninos, que a gente faz? Garrafada, destilação, produzir o óleo de pinho, também é derivado. Então, todo óleo volátil ou óleo essencial, né, da aromaterapia, é um derivado de droga vegetal, tá? Inclusive, não era da aula também, mas lembrando que ele é super concentrado, gente.
Óleo essencial é concentradíssimo, nós temos que usar pouquíssimo, tá? Doses muito pequenas, ok? Podemos usar na nossa prática também derivados de origem animal, tá? Então, por exemplo, leite, mel, vamos lá, o que mais? Leite, mel, colágeno, tá? Mas podemos. Agora, o fitocomplexo. O que é o fitocomplexo? Você extraiu, não extraiu aquele... Você extraiu tudo que tinha na planta. Naquele extrato, você tem um monte de substância química que estão nessas plantas. Isso é chamado de fitocomplexo, tá? Então, é o conjunto de todas as substâncias presentes na planta, tá? E essas substâncias, elas sofrem a interferência do meio ambiente, tá? Então, do clima, da irrigação, da adubação, do vento. Nós trabalhávamos numa empresa de extratos vegetais e essa empresa muito, assim, muito certa, ela plantou uma determinada planta medicinal, que eu não posso comentar o que é, né, por sigilo, mas eles fizeram toda a plantação da planta certinho, os agrônomos adubaram, tarará, fizeram. Quando estava na época da coleta, coletaram a planta e levaram para o laboratório de farmácia para extrair o extrato e dosar o princípio ativo, né, o fitocomplexo. Chegou lá no laboratório, não tinha o princípio ativo na planta. Não tinha. Aí todo mundo ficou doido. Mas a planta está correta, está feito certo. E fizeram uma reunião, né, do nosso... Não era daqui. O que tem lá nesse local que não tem aqui no Brasil? Aqui é onde a planta está. Aí o pessoal pensou, mas tem tudo, a terra está igual, tá, tarará. Aí uma pessoa falou, não, tem o bode. O bode? É o bode. Porque o bode, ele come a planta. O Whey falou, tá aí a diferença, vocês estão criando a planta num local que ela está assim, bonitinha, linda, maravilhosa, ninguém está fazendo nada, ela não está sofrendo. Aí eles falaram assim, o que eu vou fazer? Vou trazer bode por aqui? Né? Falou, não, pega um funcionário teu com um pau de vassoura e bate nela de manhã e de tarde. De manhã e de tarde, sai batendo na planta, bate, 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 bate. Por quê? Porque o estresse que a planta saberem que sofre influência, gente. Não é porque eu estou usando a planta medicinal correta que vai ter o princípio ativo correto lá, ok? Tá? Então, é muito importante nós termos isso em mente, tá ok? Então, fitocomplexo é o conjunto de todos esses princípios ativos, ok? Então, princípio ativo, ele é uma substância. Então, fitocomplexo, são todas. A natureza juntou tudo, né? Tudo para ter uma ação. Por isso que é muito legal você utilizar a planta inteira, né? Utilizar todo o extrato, ele tem tudo ali equilibrado. Mas o princípio ativo é uma substância que possui ação farmacológica conhecida. A uva, ela tem como principal princípio ativo responsável pelas ações antioxidantes e cardioprotetoras, o resveratrol. O açafrão, a cúrcuma, tem a curcumina, ok? São os princípios ativos. E aqui eu coloquei para vocês, gente, se vocês puderem buscar esse artigo aqui, ele é maravilhoso e para os nutricionistas ele é muito interessante. Por quê? Ele pega aqui um alimento, então, por exemplo, a uva, o chá verde,
o arroz, a maçã, né? A cúrcuma. Ele fala protetores despigmentantes, tá? Todos eles fazem isso, ok? Então, cada alimento, não é que ele tem só esse princípio ativo, mas ele é o principal. Tudo bem, gente? O princípio ativo principal. Então, geralmente, os princípios ativos são metabólitos secundários. Cada planta, de acordo com o seu genoma, ela produz quando ela precisa. Então, se ela necessita, ela produz. E ele está presente nesse fitocomplexo e ele tem propriedades terapêuticas, né? Vai exercer o efeito que nós queremos, o efeito farmacológico, o efeito que nós precisamos dele, tá ok? Então, vamos lá. Então, toda planta, vou dar um exemplo aqui para vocês, olha. O sene, né? Acho que todo mundo conhece o sene, ele tem senosídeos, que é responsável pela ação laxante, tá? A silimarina, né? O sílibum mariano tem a silimarina, que está relacionada com efeito terapêutico. Então, sempre eu tenho que ter uma quantidade dessa substância na planta. Aí você fala para mim, professora, e como eu vou saber se tem? Pois é, você não vai. Se você usar a planta medicinal produzida aqui no meu jardim, você não sabe quanto que tem. Se você usar lá da fazenda da sua avó, você não sabe quanto que tem. Por isso que a indústria farmacêutica, para facilitar a prescrição para vocês, e essa é a parte mais importante da aula, ela produz extratos padronizados. O que é isso? A indústria ela tem técnicas que garantem que o extrato tenha a quantidade determinada de substância ativa ali para você. Então, quando você vai prescrever um chá verde, então, se você quer dar 250 miligramas de catequina, você dá 500 do extrato. Vocês entenderam? Você tem segurança do que você está dando para o seu cliente, né? Para o seu paciente, tá? Então, esses extratos, eles são padronizados geralmente nesses marcadores. Olha um exemplo aqui para vocês que eu coloquei. Olha, isso aqui é uma substância chamada Aesculus hipocastano. Eu tenho, é a castanha da Índia, tá? Eu tenho essa castanha da Índia que ela tem o extrato seco padronizado de um fornecedor, ele tem 30% do princípio ativo venotônico lá da icina. O outro produtor, ele só tem 20%. Meninos, presta atenção. Esse vai ser mais barato que esse. Esse aqui é mais barato que esse. Mas você tem que saber para você prescrever. Porque desse aqui, você vai prescrever de 107 a 400 miligramas. E essa é a grande importância, meninos, tá? De vocês saberem isso aqui. Então, não é que eu não quero que vocês não usem planta medicinal. Gente, eu sou natureba. Eu sou a favor do uso de planta medicinal, ok? Mas quando você vai fazer uma prescrição, tratar de um paciente, você precisa ter certeza que tem um princípio ativo ali. Então, a melhor forma é usar extratos padronizados. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. O que nós temos, então? Uma plantinha medicinal, ela pode ser fresca, ela pode ser seca, droga vegetal rasurada, você vai fazer um chá, ela pode estar em pó,
Você pode fazer um extrato seco e padronizar, ou não padronizar, nós temos sem padronização também, tá? Então, isso, alguém está me falando aqui, eu não sei quem é, o Galaxy A20, é porque não está teu nome aqui, né? Então, por isso que os óleos essenciais, Ana Maria, Ana, por isso que os óleos essenciais não se... Sim, Ana, óleo essencial, ele não é padronizado, não é, tá? Mas ele é muito, muito, muito concentrado, Ana. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Nós podemos fazer uma outra aula depois sobre óleos vegetais, os óleos essenciais, tá? Dá para a gente fazer outra, tá? Então, isso, Rodrigo, isso. O óleo volátil, ele é puro. Você extraiu ali, geralmente por destilação, uma quantidade, ele está puro, ele não tem nem líquido extrator, Rodrigo. Ele é a quantidade pura, ele é tipo a alma da planta ali, ó. Então, você tem que usar pouquíssimo, tá? Porque senão você pode ter uma toxicidade muito grande. Tá? Eu vou fazer uma outra aula sobre óleos. Óleos, planta para 5 do líquido extrator, uma parte da planta para 10 do líquido extrator. A tintura também, você pode fazer a 20% ou a 10%. Olha o tanto de coisa, e por isso que você precisa realmente prestar atenção naquilo que você está prescrevendo. E por isso que muitas vezes você prescreve uma coisa que não funciona, que às vezes não tem a quantidade do ativo que você precisa lá. E tudo isso é usado em fitoterapia, hein, gente? Tudo isso, né? Deixa eu ver o que a Badia perguntou aqui. Yara, quando compramos ervas secas ou pó, eles têm um tempo de validade? Sim, e perdem suas propriedades, porque às vezes guardamos por muito tempo. Sim, eu não sei te dizer quanto tempo, tá, Badia? Depende, elas podem ter fungos, né? Mas geralmente a droga vegetal, Badia, ela dura bastante. Geralmente ela dura muito, tá? Dura bastante, ok? Agora vamos lá, meninos. Agora vamos lá. Então, até aqui tudo bem? Então, os extratos, né? Padronizados, eu sei quanto tem. Agora nós vamos para medicamento. Lembra que eu falei para vocês que medicamento é uma forma farmacêutica? Lembra que eu falei? Então, agora nós temos o fitomedicamento. Então, o que é o fitomedicamento, né? Então, tá, o Rodrigo está falando que ele perde a propriedade quando usa infusão. Rodrigo, você está certo, mas a pergunta dela não foi essa. A pergunta dela foi guardar a droga vegetal. Eu guardei lá um chá verde muito tempo, sabe? Foi essa a pergunta. Agora, o chá, óbvio, no máximo, gente, máximo 24 horas, Rodrigo. Eu nem diria 24, o mais rápido possível usar, mas até farmácia. Preparação magistral quer dizer preparação em farmácia de manipulação, tá? Então, sempre ela é feita pelo farmacêutico. Isis, você está certíssima. Canela em pó é uma droga vegetal. Muito bem. Canela em pó, canela em pau é uma droga vegetal. Perfeito, perfeito, Isis, tá? Então, fitomedicamento, gente, é um medicamento, tá? Então, ele está numa forma farmacêutica, ele é manipulado, ok? Então, são fórmulas que o prescritor vai colocar o que ele quer, mas, por favor, gente, coloca legível, tá? Farmacêutico, 20%, olha quanto que ele quer, uso interno, preparar tanto, tomar de tal, é uma prescrição que eu posso ensinar vocês a prescreverem depois, tá? Então, quando você prescreve, você pode prescrever qualquer coisa, tudo bem? Não interessa. Você quer que eu tome hortelã junto com melissa
com erva cidreira, você prescreve o que você quiser, tá? Igual essa pessoa aqui, ó, ela prescreveu, esse prescritor, guaçatonga com espinheira santa, com passiflora, com mulungu. Prescreveu tudo. Então, você é livre para prescrever, tá? ISIS, fitomedicamento, é um medicamento que você manda manipular na farmácia. E você pode colocar o extrato que você quiser. Tudo bem? Já já você vai entender, porque eu vou falar de outras coisas, você vai entender. Ok, você mandou fazer. Agora, olha esse aqui. Esses aqui você mandou fazer? Ou você foi lá na farmácia e comprou? Esse aqui você mandou fazer ou você comprou? Pode sim, alguns você pode, tá? De prescrição livre, Ana Maria, você pode prescrever, daqui a pouco eu falo, tá? Muito bem, Rodrigo. Farmácia, produto tradicional fitoterápico. Ó, tá escrito aqui, ó, produto tradicional fitoterápico, tá vendo? Tá escrito, ó lá na caixinha, ó, produto tradicional fitoterápico. Ele é o quê? Ele é industrializado. Esse aqui, a Isis vai começar a entender agora. Esse aqui, você tem estudo baseado em literatura técnico-científica, e esse medicamento pode ser usado sem a vigilância de um médico, tá? Então, não precisa. É o que você falou, eu não lembro quem foi que falou, deixa eu ver, foi o Rodrigo, que já viu muita gente comprar heparema para digestão. E não foi o médico que prescreveu, ele foi lá e comprou, não foi, Rodrigo? Então, pode comprar, você não precisa de acompanhamento médico, ok? Para comprar o produto tradicional fitoterápico, ok? Agora, medicamento fitoterápico. Eu não vou ler, não, vou explicar para vocês. Medicamento fitoterápico é um medicamento que você fez usando somente extratos vegetais. Não pode usar nada isolado. Vocês já estão cansados de saber isso, né? Só que eu tenho que garantir a eficácia e a segurança deles. E essa eficácia e essa segurança, elas são garantidas por levantamentos etnofarmacológicos feitos em comunidades. Se tem comunidade que usa essa planta há mais de 20 anos, aí eu vou lá e faço esses estudos. Ou em publicações científicas de estudo clínico fase 3. Gente, isso quer dizer que o medicamento fitoterápico, você garante que ele é eficaz e que ele é seguro. Porque ou você tem esses estudos etnofarmacológicos que combinam informações das comunidades há mais de 20 anos usando, junto com laboratório, estudo químico, e estudo clínico fase 3. Estudo de fase 3 é aquele estudo com pessoas, de centenas a milhares de pacientes, gente. Então, e o uso tradicional, milhões de pacientes por muitos anos em extensas regiões e países. Resumindo, meninos, medicamento fitoterápico, ele é produzido, olha aqui, ó, medicamento fitoterápico, castanha da Índia, serenos, medicamento fitoterápico, medicamento fitoterápico, opa, tem uma tarja vermelha aqui. Então, vamos lá. Medicamento fitoterápico, ele é medicamento industrializado, tem um registro no Ministério da Saúde, tá? E ele funciona demais, porque eu tive que garantir eficácia e segurança. Ah, professora, só para varizes? Né? Não, gente, o pessoal da estética utiliza isso aqui para fazer, para celulite, que é uma maravilha,
tá? O uso da castanha da Índia para celulite pode ser usado, tá? Ok? Então, no medicamento fitoterápico, você pode usar a droga vegetal ou o derivado vegetal, não interessa. Você só não pode usar substância isolada. E o medicamento fitoterápico, ele é garantido a eficácia e a segurança. Esse derivado para fazer um produto. Fitoterápico é aquele medicamento, então você só pode chamar de fitoterápico aquele que tem registro, que você garante. Ah, professor, e aquele que eu mandei manipular? Aquele que eu mandei manipular aqui, ó. Você não garante. Mas não quer dizer que ele não funcione, gente. Você só não conseguiu ainda os estudos para garantir o registro deles, tá? Então, o grande problema é que, às vezes, por isso que nós temos muito medicamento que nós mandamos manipular, porque nós não temos isso. Pode ser qualquer forma farmacêutica, gente, extrato, xarope, comprimido, qualquer coisa, tá? Então, muita atenção. Não se considera medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico qualquer produto que tenha substância ativa isolada. Tudo bem? Não pode. Medicamento fitoterápico tem que ter registro no Ministério da Saúde. Produto tradicional fitoterápico, registro ou notificação no Ministério da Saúde. E o que eu manipulo é o que o meu conselho deixa eu manipular. Então, você pode chamar de qualquer coisa, menos fitoterápico. Porque fitoterápico é aquele que é registrado, tá? Então, eu não sei o que você perguntou, Abadia, eu não entendi sua pergunta. Mesmo, sim, ô Abadia, às vezes tem muita substância que ela funciona, mas eu ainda, é porque é uma lei, não dá tempo de eu entrar nesse mérito para vocês, mas até 2010, a gente tinha um monte de medicamento fitoterápico nas farmácias. Tudo que era derivado de planta era chamado de fitoterápico. Em 2010, surgiu essa RDC, uma RDC 14 de 2010, que fez essa definição. E ela falou, ó, só vou deixar vocês venderem, ser registrado, o medicamento que tiver provado que funciona e provado a segurança. Aí, minha querida, aqueles que não conseguiam provar uma coisa ou outra, saíram do mercado. Você entendeu? Então, por exemplo, quer ver? Gotas do Zeca, aguardente alemã, me ajuda a lembrar alguns aí mais. Tinha o Madecassol, era uma maravilha. Era um cicatrizante, sabe? Era um pozinho cicatrizante maravilhoso. E aí a gente não conseguiu, mas eles não conseguiram provar, então tiveram que ser retirados do mercado. Ah, então quer dizer que eu não posso usar? Pode, você manda manipular, entendeu? Aí você pega e manda manipular. Só que aí você chama de fitomedicamento, medicamento à base de planta, você só não pode chamar de fitoterápico. Tudo bem? Ok? Entendeu, Abadia? Beleza, tá? Então, ainda acha alguns em casas naturais medicamento fitoterápico? Creio que não. Creio que não, só farmácia, tá? Agora, e remédio? Remédio, gente, é qualquer coisa. Remédio é qualquer coisa, qualquer substância de origem animal, vegetal, mineral, procedimento de fé, sei lá, uma viagem, né? Que melhore a gente. Isso é remédio. Então, por exemplo, a hidroterapia, argila, exercícios, tudo isso a gente chama de remédios,
que podem te ajudar na cura, tá? Então, o pessoal da estética pode utilizar bastante remédio. O pessoal da nutrição, não. A legislação da nutrição, ela é muito mais fechada, tá? O nutricionista, se ele é nutricionista, também não vou falar de lei agora, mas se ele é nutricionista, ele pode prescrever chá, porque o chá é considerado um alimento. Então, o nutri pode prescrever chazinho, tá? Chá pode. Não pode prescrever extrato. Não pode prescrever droga vegetal, somente se tiver pós-graduação em fitoterapia, tá? Então, se vocês querem fazer emagrecimento, receita de emagrecimento, quer fazer alguma coisa, tem que fazer pós de fito, porque senão vocês não podem prescrever, tá bom? Tá? Então, aqui, olha, gente, nós temos aqui, ó, medicamento fitoterápico, planta medicinal, droga vegetal, matérias-primas. Ficou claro isso aqui? Ok? Tudo bem? Bom, então, gente, todos esses são ativos vegetais, tá? São ativos vegetais. Esses ativos vegetais, eles têm várias classes de produtos que eu posso utilizar para muita coisa. Então, aí, gente, vocês têm que aprender para usar para muita coisa. E agora eu vou para a parte do cosmético. Então, eu posso usar como tratamento in e tratamento out. Tratamento in, uso interno, nutricionista pode. Nutricionista pode prescrever um chá, pode prescrever, se ele tiver a especialização, ele pode prescrever uma fórmula anti-envelhecimento, uma fórmula de fotoprotetor, sabe? Só que o nutricionista, o conselho dele, ele só deixa prescrever para dentro da área de atuação. Ele não deixa fora da área de atuação, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado. Ele fala assim, eu vou prescrever para a circulação das pernas. Ele fala, não, o nutricionista não trabalha com circulação. Mas depois eu vou fazer uma só para Nutri para a gente discutir algumas coisas, tá? Farmacêutico pode fazer prescrição de fitoterapia? Sim, farmacêutico pode prescrever, desde que não seja o medicamento com prescrição médica. Aquele de tarja vermelho, farmacêutico não pode, tá? No caso, você pode prescrever canela em pó como alimento ou chá? Pode sim, Isis. Chá você pode prescrever, tá? Gente, agora vamos para o cosmético. Nutri pode prescrever cosmético? Não, mas ele pode usar, né, gente? Pode usar. Então, vamos aprender aqui para usar, tá? Prescrição não pode, porque não é a área do Nutri, tá? O fitocosmético é aquele cosmético que utiliza extrato vegetal, tá? Gente, cosmético é um produto feito para uso externo, somente para limpar, embelezar, perfumar, corrigir odores e melhorar a aparência. Isso é cosmético. O creme dental e o colutório são considerados cosméticos, tá? Então, o fitocosmético, ele só usa extratos vegetais. Ele não deve usar nada sintético. Muito cuidado, porque no mercado tá cheio de produto sintético que põe um extratozinho vegetal, coloca lá uma folhinha, uma florzinha e fala que é fitocosmético. Aí vocês têm que olhar no rótulo para ver, que às vezes tem muita coisa que não é que não é natural, tá? O fitocosmético não pode ter nada sintético. Gente, cosmético artesanal, muito cuidado com isso aqui.
Porque cosmético artesanal não é sinônimo de fitocosmético. Cosmético artesanal é um produto que não é industrializado, só isso. É feito em casa, ou é feito por uma comunidade ali, numa oficina, não é sinônimo de natural, gente. Não é sinônimo de fitocosmético. A maioria dos cosméticos artesanais tá cheio de coisa que não presta, de produto que faz mal para a saúde, de produto químico. Muito cuidado, ok? Bom, desculpa, mas eu estou numa garganta péssima. Então, o cosmético natural é aquele que só usa, agora muita atenção aqui. Vou voltar lá. Fitocosmético, ele usa o quê? Ativo vegetal, tá ok? Fitocosmético usa ativo vegetal. Cosmético natural, ele usa ativo natural, qualquer um. Então, pode ser animal, gente. Ele pode conter produto animal, o natural, entendeu? Então, ele pode ter colágeno, elastina, leite, mel, qualquer produto de origem animal. O natural pode. Não é sinônimo de fito, de cosmético fito, né? Ok? Cosmético orgânico, além dele ser produto que... Ah, deixa eu voltar lá. O natural não pode ter nada químico, tá, gente? Nenhum produto químico. A mesma coisa que no orgânico, não pode ter nada sintético. Nada, nem o conservante. Nada sintético, tá? Então, silicone, polietileno-glicol, corante, nada. E o orgânico, ele tem uma certificação. Então, o que ele tem a mais é o certificado que garante isso. Ele garante até o método de produção, tá? Então, esse é o orgânico, né? O natural pode ter mineral também. Pode, Carla? Pode. Desde que seja natural, ele pode ter tudo natural. Ele não pode ter sintético. O natural, tá? Já o orgânico, não. Não. E o vegano? O vegano, gente, ele não pode ter nada de origem animal. Mel, leite, cera de abelha, lanolina, colágeno, nada que é encontrado no cosmético natural. E o vegano não pode nem ser testado em animal. Então, além do fitoterápico, lá do fitocosmético, esse aqui não pode nem ter sido testado em animais, tá? Porque o vegano, ele não aceita nada disso, ok? Tá? E agora, 3 novos nomes para vocês. Nós temos 3 áreas na vigilância sanitária. Nós temos a área de alimentos, os nutricionistas estão aqui. Nós temos a área de cosméticos, o pessoal da estética está aqui. A área de fármacos, os farmacêuticos estão aqui. São 3 áreas. Só que surgiram novos termos no mercado. Então, por exemplo, nutricosmético, cosmecêutico e nutracêutico. O que é isso? São neologismos que tentam juntar essas áreas. Por exemplo, nutricosmético é um nutriente, ó, é um alimento que eu vou ingerir para ter um benefício cosmético. Opa, o nutricionista pode prescrever isso aqui, entendeu? Cosmecêutico é um cosmético que vai ter alguma ação mais profunda na pele. Nutracêutico é um nutriente, então, se é nutriente, o nutricionista pode prescrever, que faz um efeito benéfico na saúde. Então, é isso que eu vou falar rapidamente para vocês, tá? Então, esses cosmecêuticos, nutracêuticos e nutricosméticos,
todos eles utilizam muitos ativos vegetais. Por isso que eu trouxe essas definições para vocês aqui, tá? Então, a primeira delas é o cosmecêutico. É um cosmético, então é um produto que tem que embelezar, promover a beleza, né? Tá? Essa junção pequena das três áreas, não entendi, Abadia, a pergunta. São produtos... vou te falar, vou explicar aqui até que ponto que vai. Então, se é cosmético, Abadia, olha só, se é cosmético... Não, eu entendi que ela está perguntando o gráfico, mas ela vai entender aqui agora com a explicação. Se não entender, você pergunta novamente. Se é cosmecêutico, ele é um cosmético, então ele vai ser registrado na Anvisa como cosmético. Só que o fármaco ele é usado para prevenir ou tratar, alterar a estrutura e o funcionamento do organismo. Uai, mas então, e o cosmecêutico, o que ele é? Esse termo aqui, ele foi usado para tratamento cosmético. Por exemplo, Colgate Ultra Bright. Colgate é um creme dental usado para limpar os dentes, escovar dente. Mas ele tem um ativo que ajuda a clarear o dente. Vocês entenderam? Um desodorante da Vichy que ajuda a clarear as axilas, além de proteger contra os odores. Então, ele tem uma ação a mais. Então, respondendo, eu creio, a Abadia agora. Todos os cosmecêuticos, esse termo ele surgiu em 1982 ou 80 alguma coisa, pelo Dr. Albert Kligman, ele era um dermatologista, e ele falou que eram produtos cosméticos que continham ativos que faziam uma ação mais profunda na pele. Então, eles são classificados como cosméticos, mas eles têm que comprovar a ação científica, a ação deles e a segurança deles. E para isso a Anvisa tem, lá no cosmético dela, ela tem o registro de grau 2. Então, é um cosmético de grau 2, é um cosmético que você tem que garantir a eficácia e a segurança. Por exemplo, o shampoo para criança que não arde no olho, ele é um cosmético grau 2, sabe? Então tem que garantir. E agora, meninos, como todo mundo gosta demais de novidade, surgiu esse termo. Aí o povo fala, cosmecêutico, isso aí está ultrapassado. A indústria pega e coloca assim, eu quero um dermocosmético. É a mesma coisa, meninos. Só muda de nome. Para quê? Para marketing. Então, todos esses nomes aqui, quando vocês forem na farmácia, na drogaria, comprar dermocosmético, cosmético funcional, cosmético de desempenho, cosmético ativo, é tudo a mesma coisa, tá? São cosméticos que contêm princípios ativos, muitas vezes vegetais, tá? E com uma ação mais profunda na pele, são registrados como cosméticos grau 2 na Anvisa, tá? Então, o pessoal usa muito, o pessoal da estética usa demais isso aqui. Agora, o nutricionista, ele vai usar muito o nutracêutico, que é um nutriente, então ele é registrado como nutriente, né? Mas é um alimento ou uma bebida que vai promover benefícios para a saúde, né? Deixa eu ver aí. Todo esteticista que faz algum tipo de cosmético, o esteticista faz o cosmético? Se ele faz, uma que ele já não pode fazer, né? Está fora da lei. Então, tem que ver o que ele está fazendo, o que ele está pondo lá, tá bom? Então, tem que saber o que ele está pondo. Se você tiver um exemplo, a gente fala para você. A gente pode até comentar depois, já está acabando aqui,
Aí a gente comenta na hora da gente conversar, a gente comenta sobre algumas manipulações que nós podemos fazer, tá? Pode fazer na estética, no esteticista também, tá? Então, gente, o nutracêutico, por exemplo, olha aqui, ó. Eu gosto de dar o exemplo do Activia. O que é o Activia? É um iogurte. Mas para que você compra Activia? Para soltar o intestino. Você entendeu? Então, alguns exemplos, assim, é um alimento, mas que você quer algum benefício, né? Tá ok? O Brenner, eu não sei, esses aqui são do IEPG, tem que ver como é que vai ser o IEPG, tá? Como que ele vai, qual vai ser a estratégia desses cursos do IEPG, tá bom? Então, gente, o nutracêutico é o alimento funcional. Então, você toma o alimento, então ele é registrado como alimento funcional. Aqui, ó, nutricosmético. É o nutriente, um produto que você usa de uso interno, mas esse nutriente foi formulado e ele é vendido para o embelezamento. Isso, muito bem, Rodrigo, muito bem. Então, o nutricosmético também, ele é um nutriente, mas geralmente, tanto o nutracêutico quanto o nutricosmético, a diferença deles é o que você quer. É o que você quer. Um você quer saúde, o outro você quer. É o objetivo seu somente. Então, olha aqui, ó, Imeov, Imedem, você compra para ajudar a diminuir queda de cabelo, essas coisas, né? Ok? Então, o nutricosmético, olha, ele é a administração oral, o nutricionista pode prescrever, o profissional de estética pode prescrever, tá? E o propósito dele é a beleza, ok? E ele está em uma forma farmacêutica ou em um sachê, em um pó. Rodrigo, você que vai me responder agora. Você me fez uma pergunta e eu vou devolver a pergunta para você. O desinchar entra como nutricosmético? Vamos pensar. O que é o desinchar? Ele é um chá que está querendo desinchar, né? Ele quer tirar o edema. Poderia ser, mas ele é o quê? Ele é uma droga vegetal, mas você está vendendo em sachêzinhos, em chá. Pode considerar sim, tá? São drogas vegetais aí, tudo bem? Então, os nutricosméticos, olha, administração oral. E o que você tem lá dentro, né? O que você tem lá dentro? Você pode ter, presta atenção, extratos vegetais, fitoquímico, o que é isso? Produto isolado. Você pode ter, no nutricosmético você pode ter o produto isolado, fitoquímicos, vitaminas, minerais, proteínas, pedacinho de proteína, que é o peptídeo, aminoácido, que é o constituinte da proteína, probióticos, que são bactérias benéficas. Então, geralmente, nós temos isso tudo aqui nos nutricosméticos. Tá? Geralmente é o que eles têm. E a finalidade é estética, antioxidante para combater o envelhecimento, para combater as manchas, para combater a acne, olha, anti-envelhecimento para combater rugas, para combater celulite, antiglicantes, né, para unhas, cabelos, para proteção solar. Então, a finalidade estética. Óbvio, meninos, óbvio, se eu estou ingerindo, ele não vai fazer só o benefício estético, ele vai fazer todos os demais benefícios, inclusive para a saúde, ok? E eles estão em uma forma farmacêutica. Então, drágeas, jujuba, chocolate, você não tem noção do que a gente é capaz de fazer numa farmácia, gente. Nós fazemos os sachês, os pós, os shakes, a forma que você quiser. Então, vamos supor, um nutricionista quer prescrever lá um antioxidante,
na forma de uma barrinha de chocolate para colocar depois de um almoço, por exemplo, na sobremesa. A gente faz, a gente coloca o princípio ativo ali, tá? Então, a jujuba é muito legal, Rodrigo. A gente faz muito colágeno dessa forma, tá? De jujuba. Então, gente, tanto a nutrição quanto a beleza, elas vêm de dentro para fora. Então, vocês podem prescrever isso tudo. A maioria desses produtos, eles é só você aprender a prescrever, tá? Porque eles funcionam muito, muito. E aqui eu coloquei uma tabelinha. Esse artigo aqui, ele está disponível na internet, tá? Vocês podem buscar na internet. Então, que é a diferença de nutricosmético, cosmecêutico e nutracêutico. Então, nutricosmético, se é cosmético, eu quero beleza. E ele é um suplemento para beleza. Mas se é nutri, o uso é oral. Se é nutracêutico, eu quero nutri, uso oral, mas eu quero cardioproteção, neuroproteção, outra coisa. É a mesma coisa, olha aqui, ó. Só o apelo que é diferente. E o cosmecêutico, que o uso é tópico porque é cosmético, né? É formulação cosmética com apelo de beleza. E vocês podem usar, podem não, devem usar sempre o ativo in com o ativo out, entendeu? Então, para quem quer emagrecimento, tem umas meninas aqui, alunas minhas, que estão fazendo o TCC em emagrecimento. Tem muita estratégia legal para a gente usar aí em emagrecimento, tá ok? E aí nós temos outros termos, que é o cosmiátrico, que nenhum de nós pode prescrever. Cosmiátrico é medicamento. Medicamento prescrito pelo médico, tá? Então, por exemplo, toxina botulínica, ácido hialurônico. Não briga comigo, gente. Os nossos conselhos estão brigando por nós, então a gente já está podendo prescrever Botox, desde que a gente faça pós-graduação, né? Ok? Então, os médicos, eu estou dando aqui para vocês a definição médica, o que existe de definição. Por isso que o médico fala que eu não posso prescrever Botox, eu não posso usar Botox porque ele é um cosmiátrico. Mas nossos conselhos vão brigando e nos deixando utilizar após uma pós-graduação, tá ok? Então, meninos, nós dispomos de muitos produtos, de muito ativo para a nossa atuação profissional, inclusive princípio ativo isolado. A gente pode prescrever princípio ativo isolado. Você só não pode chamar de fitoterapia. Você entendeu? Então, por exemplo, você pode prescrever o extrato de uva como fitoterapia. E você pode prescrever o resveratrol isolado. Ele é um ativo, né? Mas ele não é fitoterapia, tá? Então, gente, nós dispomos de muitos produtos. E o que eu quero pedir para vocês é equilíbrio no uso da fitoterapia, principalmente conhecendo essas definições e o que nós podemos utilizar. Muito equilíbrio, porque a saúde e a beleza dos nossos clientes estão nas nossas mãos, tá? Então, muito equilíbrio, muita sabedoria, muito estudo, tá? E aqui estão algumas referências que vocês podem utilizar, um dos melhores livros em tudo mais, e eu estou à disposição de vocês. Aqui está o meu e-mail, o meu telefone, tá? E agora estamos abertos para as perguntas, né? Se ficou alguma dúvida, eu não sei se foi a Abadia, né, Abadia? Você que estava em dúvida, Abadia, que eu não sei se eu respondi a sua pergunta, principalmente nessa diferenciação
de fitoterápico, de fitomedicamento, do que eu posso, o que eu não posso usar. Não sei se esclareceu, foi uma aula muito básica, né? Muito básica, mas eu creio que muito importante, né? Então, muito importante, né? O Rodrigo disse que está no primeiro período. Deu para entender, Rodrigo? Você conseguiu entender? Ótimo, ótimo que você conseguiu entender. Fico feliz, né? Porque às vezes, Rodrigo, são pequenas definições, pequenas situações que lá na farmácia a gente vê muito erro de prescrição, sabe? Então, às vezes, a gente pega a pessoa prescrevendo um extrato como se fosse uma droga vegetal, uma dose altíssima, que vai causar toxicidade. Então, por exemplo, as minhas meninas, né, que vão trabalhar com emagrecimento, elas são nutricionistas. Então, como que a gente pode trabalhar com emagrecimento? Elas podem trabalhar com chás, com drogas vegetais, porque o Nutri pode fazer isso, né? Mas se ela fez uma pós em fitoterapia, ela pode prescrever também. Vocês entenderam? Então, elas também vão poder fazer a prescrição dos extratos vegetais e das fórmulas também. Então, como nutricionistas, elas podem abordar tudo no trabalho, né? Tudo no trabalho, tá? Gente, dúvidas, perguntas? Ou tá tudo ok? A gente está com tempo. Se você quiser aprofundar a aula, a gente ainda fica aqui. Não, o meu tempo é que está estourando aqui. Eu pedi 1h40, geralmente é 1h40 a 2 horas, né? Então, eu até falei para o pessoal, para o Glauber, né, do IEPG, eu falei para ele, falei, Glauber, ele, professor, 1h30. Eu falei, gente, a aula nossa é 1h40. Eu falei, não, mas você me dá mais 20 minutos. Deixa eu falar só mais uma coisa para vocês que eu lembrei aqui, para aqueles que podem ficar, tá? Meninos, colágeno. Colágeno. Colágeno é uma proteína de origem animal. Somente animal tem colágeno. Não existe colágeno vegetal. Ah, professora, mas tem um monte no mercado. Tudo mentira. Tudo mentira. Não é colágeno, não é. Porque o colágeno ele tem um equilíbrio ele tem um equilíbrio dos aminoácidos próprios dele, né? Hidroxiprolina, hidroxilisina, que estão na quantidade adequada ali no colágeno. Então, não existe colágeno vegetal. Gente, quem fala que tem, e tem um monte no mercado, é mentira, ok? Outra coisa que eu não falei também, porque a aula era só mesmo para fazer definições, né? O objetivo da aula era esse, mas aí a Isis perguntou se não causa toxicidade. Isis, toda planta medicinal, ela tem substâncias ativas que vão ser benéficas e que vão ser maléficas também. Elas causam efeito tóxico. Então, quando você diz que planta medicinal não tem efeito colateral, é mentira. Tem sim, tem interação medicamentosa e tem efeitos colaterais também. São substâncias químicas que estão interagindo e que têm toxicidade. Isso é uma coisa que vocês têm que guardar, tá? Então, quem fala que não tem toxicidade, eu mostro um monte de artigos científicos mostrando, tá? Então, ômega 3 é fitoterápico? Depende de onde ele é extraído. De onde? Primeiro, se ele for da linhaça, a linhaça é uma planta, ele vai ser um derivado de origem vegetal, e aí você vai ter o linolênico, ácido linolênico, vegetal, derivado vegetal, pode ser tomado. Sim, se for o óleo de linhaça. Se for o óleo de peixe, não, tá? O óleo de peixe,
ele já tem... a linhaça é o primeiro... como que eu diria? É o primeiro ômega 3, tem 18 carbonos, né? E quando o peixe, os animais, eles pegam esse 18 e eles põem 20 carbonos e 22. Então, quando você tem lá na bula EPA e DHA, é animal, tá? É animal, então não é fitoterápico, tá? Só animal que faz EPA e DHA. Isso, não precisa de prescrição. Não, o ômega 3 não precisa de prescrição, é isento de prescrição, tá? Depois a gente pode fazer alguma aula, mas aí tem que ser mais voltado para cada grupo, né? Porque aí o nutricionista, ele tem muitas restrições, muitas, mas a gente dá um jeito de usar como alimento às vezes, né? Então dá para usar como alimento, ok? Tudo bem? Tranquilo? Mais alguma questão? Eu não sei se... Vamos tirar uma foto, gente? Vamos fazer uma foto? Esqueci, eu sempre esqueço, né? Eu Ó, nunca mas lembro. mesmo que você faça aulas específicas para o pessoal da farmácia e tudo, não deixa a gente de fora, não, porque a gente quer pelo menos aprender. Ah, então tá bom. Não pode ser. O IEPG ele vai fazer vários cursos gratuitos, assim, de 2 horas no máximo, né? Então, sempre voltados para fito, para estética, para a parte que eu acho fantástica de capilar, né? Então, para tricologia, né? Para a parte capilar também. Então, vai ser bem interessante. E aí a gente dispara e chama vocês. Mas eu quero agradecer, gente, foi um privilégio muito grande estar com vocês, viu? Privilégio mesmo, privilégio ver minhas antigas alunas, né, minhas amigas do coração aqui prestigiando. Foi uma bênção. Maíra, te ter aqui foi assim maravilhoso. Eu, eu tenho uma história de paixão com a Maíra, né? Eu trabalhei com o pai dela há muito tempo, gostava muito da mãe dela, né? Foi muito bom. A Carla também, né, Carla? Quanto tempo sem? Eu não vi todo mundo, a Badia também, né? Que interessantíssimo, a gente já não está lá mais, né, Badia, na faculdade que ela está. Gente, Nossa, é vamos. uma pena, viu? Uma perda mesmo. Você e outras pessoas que Mas nós estavam. estamos aí, gente, nós estamos no mundo, né? A Carla está indo para a Bahia agora. Gente, a internet nos une, né? A internet nos une e nós podemos estar sempre juntos. Meninas, printei a Yara, só tela. fazendo uma Oi? perguntinha, só fazendo uma pergunta, assim, a questão da Sim, gente, por exemplo, prescrever chás. sim. Pode-se tomar chá, o mesmo chá, por quanto tempo? Ah, ó, Pode-se tomar excelente pergunta. não só por Nunca. quanto tempo, mas como também assim, posso tomar chá verde da hora que eu acordar até a hora que eu dormir, durante Tá. a minha vida inteira? Você já quer uma aula de fitoterapia, né, Abadia? Nossa aula era só de Assim, definições, né? a gente E, vai assim aprofundando aos é, poucos, enquanto você está no mas ar. aí a gente pode fazer uma outra aula de fito, mas é o seguinte, eu vou dar uma dica para você, tá? Nenhuma planta pode ser usada muito tempo. Você faz o que com quando você utiliza muito tempo? Você amplia os efeitos maléficos dela. Então, você amplia a toxicidade dela. Então, o que eu falo muito para os meus alunos na estética, né? Porque eu ministro uma aula de, de prescrição na estética, né? Então, eu comento muito com eles que sempre você use 2 meses no máximo 3, muda de planta. Muda de planta. Por exemplo, você quer uma planta diurética, né? Tá, beleza. Então, vou utilizar cavalinha. Tá, estou usando cavalinha 2 meses. Depois muda, passa para o hibisco,
sabe? Passa para outra planta. Então, sempre você vai, porque aí você diminui a toxicidade. No máximo 60 dias, abadia, tá? Assim. E aí você vai para o mesmo, igual as meninas que vão trabalhar com emagrecimento. Então, vou utilizar uma fórmula esse mês, ou até 60 dias, depois muda de fórmula, passa para outra, tá? Aí já são as estratégias da fitoterapia. Se interessar vocês podem mandar até para mim mesmo, eu mando para o Glauber, ou vocês mandam lá para aquele grupinho que vocês entraram, se vocês tiverem interesse, a gente vai fazendo aulinhas de fito, pode fazer de aromaterapia. Aromaterapia é bem interessante também, que é muito tóxico. Todo mundo fala, é cheirinho, não é tóxico. Não, tem muita toxicidade também. Então, a gente pode fazer essas aulinhas, tá ok? Sim, sim, Isis. Qualquer planta, tá? A gente não deve usar muito. Tudo bom, meninos? Ok? Yara, ficou para trás. Posso tomar o Espero... dia inteiro? Não entendi. Ficou a perguntinha para trás. Pode tomar o dia todo? Tá. Perdão. Não, Não, não. depende. Depende. Você vai tomar chá verde o dia todo? Tem princípio ativo, cafeína, catequina, que é excitante do sistema nervoso. Você vai ficar a noite inteira sem dormir. Entendeu? Pessoa que tem hipertensão pode utilizar? Não. E aí entram as indicações, tá? Não deve exagerar e cada um tem a sua indicação também. Tudo bem? Tá? Então vamos pensar em alguma outra coisa assim. Vamos conversando, a gente pode tirar mais algumas dúvidas. Vocês mandem as dúvidas para a gente, que aí a gente monta uma aulinha. Eu só quero saber de vocês o seguinte: vocês acham que foi proveitoso em questão de definições ou foi básico demais? Deu para esclarecer? Deu para esclarecer? Né? Foi Deu bom, para Badinho? esclarecer, professora? Foi bem. Não, eu falei que deu para esclarecer bem, que foi ótimo. Então beleza. Gente, então, olha, um beijo para vocês. Maravilhosa a aula. Muito obrigada pelo privilégio, tá, que vocês me deram de estar aqui conosco. Gratidão de coração, ó, gratidão. Beijo grande para vocês, tá? Vou parar a gravação aqui agora.